Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no programa Conversa Religiosa, apresentado por mim, Gaspar Delfi, o Sufo Rafael. Nesta presente edição, trago um convidado do outro lado do continente. Estou a falar diretamente do Brasil, não é? Do Brasil. Ele que vem nos falar mais um pouco dele e um pouco da religião no Brasil, como é que é. E para isso trago aqui um convidado, o eminente Sheikh Abubakar Ibrahimo. Sheikh, obrigado por aceitar o nosso convite. Apresente-se e fala para nós, para o nosso espectador, quem é o Sheikh Ibrahimo e como foi a sua infância, Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Testemunho que na alta divindade de Allah, testemunho com Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seu mensageiro, que a paz e a bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam conosco, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a sua família, seus companheiros, seus seguidores, até o dia de juízo. Então, eu sou Abu Bakr Ibrahim Hussein, líder religioso ou imam do Centro Islâmico Beneficente do Paraná. Estou enviado aqui pelo ministro do Alqaf do Egito para trabalhar aqui no Brasil. Essa é a minha segunda missão. A minha primeira missão foi em São Paulo. Já trabalhei em São Paulo por 3 anos, desde o 2017 até 2020, 3 anos. Aí voltei, quase 2 anos, trabalhei novamente no Egito como imam. E aí, essa é a minha segunda missão, que começou em 2022 e até agora. A minha infância. Como todas as crianças, não existe uma coisa espetacular ou diferente que as outras crianças, mas porque eu já estudei no Azhar Sharif, eu já comecei a estudar a religião desde minha infância, tá? O Azhar Sharif tem um sistema de ensinamento. Então a criança tem que começar, porque as pessoas são formadas lá no Egito para ser os cheques. Aí eles têm que começar a estudar desde a infância. Então quando eu teve 5 mil, tá, anos de idade, aí comecei a estudar no Azhar Sharif. Tá, essa foi a escolha do meu pai. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe ele sempre e dá a ele saúde e protege ele sempre. Tá? Aí eu finalizei de memorizar o Alcorão Sagrado quando eu teve 12 anos de idade. Alhamdulillah, graças a Deus. Isso é uma graça maior, uma graça enorme, que eu devo agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala bastante por isso. E aí, alhamdulillah, continuei a estudar o Alcorão e fui formado na Universidade do Azhar Sharif, na Faculdade de Educação Islâmica. Minha especialista em assuntos religiosos e divulgação islâmica. Eu tenho mestrado na realidade, tenho mestrado nos assuntos religiosos, divulgação islâmica. Eu estou finalizando meu doutorado, inshallah, por alamin. Estou esperando de finalizar nesse ano, também no Azhar Sharif. Conta para nós, Sheikh, como é a religião islâmica aí no Brasil? O povo brasileiro é educação islâmica, tá? O povo brasileiro é um povo amigável, tá? Que sempre está acolhendo as pessoas, ajudando as pessoas. Normalmente, quando eles estão escutando que é uma pessoa estrangeira, que vem de outro país ou tá com outra cultura, eles admiram isso na realidade. Estão ajudando as pessoas a construir a vida deles aqui no Brasil. Um povo incrível, tá? E também com muita curiosidade. Por isso, essa amizade que sempre está fazendo com as pessoas, com os muçulmanos também, isso aí dá uma oportunidade para apresentar o Islã para ele. Quando o povo brasileiro entende o que é o Islã, ele abraça o Islã. Tá? O povo brasileiro não tem esse racismo que pode impedir a ele entender o Islã. Não tem esse, como a gente pode falar, o preconceito. Tem gente que sim, por causa da mídia, essas coisas, mas normalmente eles não estão tratando as pessoas conforme esse prejuízo ou essas informações. Eles sempre têm curiosidade para saber. Eles escutam bastante coisa referente ao Islã. Sim, mas a gente quer saber o que é o Islã. Tá? E por essa curiosidade,
tem bastante gente que estão visitando as mesquitas para conhecer o Islã, e a maioria deles, graças a Deus, estão abraçando o Islã. E aqui também o governo brasileiro está dando uma liberação, uma liberdade para a gente. A gente tem todos os direitos para divulgar o Islã. E aí, aqui você está livre para divulgar o Islã sem envolver ou entrar em discurso com outras religiões. Você tem liberdade para falar da sua religião, sem falar das outras religiões. Só apresenta. Isso é uma coisa boa, tá? Aí, porque apresentar o Islã é suficiente para que as pessoas saibam o que é o Islã e abraçam o Islã. E também, subhanallah, estão dando, convidando a gente também para dar aulas, não é aulas, palestras, em encontros entre religiosos, com outras identidades que não são muçulmanos, tá? Com cristãos, outras religiões, para cada um falar referente à religião dele, dentro da escola. Lógico, a gente só apresenta o Islã, mas olha essa, subhanallah, essa, como posso expressar isso, mas esse respeito, tá? Estão chamando a gente para falar referente à nossa religião. Também tem bastante visitas escolares para conhecer o Islã. O objetivo geral é apresentar o Islã. Em seguida, a pessoa tem escolha para seguir ou não, isso é uma coisa dele, mas você pode falar. E também, se você está querendo fazer qualquer atividade religiosa na rua, lógico, tem coisas que organiza, tem que respeitar a ordem onde as pessoas estão organizando, tem ruas específicas para quem quer fazer uma divulgação para qualquer coisa. Então a gente deve respeitar, mas tem liberdade para fazer. Aqui, se você está querendo construir ou fazer uma mesquita, aí bem fácil demais. Você vai fazer uma identidade islâmica ou associação beneficente muçulmana, pedindo licença do governo, você vai obter essa licença e em seguida você tem direito para fazer uma mesquita. Tá? Mas hoje, contando regras e constituições, isso em todos os lugares do mundo, mas você nunca vai sofrer ou vai falar, eles estão impedindo a gente porque eu estou muçulmano. Aqui não existem essas palavras. Tá? A maioria das pessoas aqui estão acolhendo os muçulmanos, estão respeitando os muçulmanos, acolhendo as pessoas de fora com muita curiosidade para saber. Eu acho a divulgação islâmica aqui no Brasil está andando bem. Mas, como falei, o maior desafio para a gente é cuidar a segunda geração, porque a segunda geração está com muitos desafios. O ambiente não ajuda bastante as pessoas aqui, muita liberdade, como falei. E como você tem chance para divulgar a sua religião, também tem outras coisas que pode chamar seu filho para fazer coisas erradas, especialmente na adolescência, na juventude. E por isso, o maior desafio para a gente agora é como ajudar a segunda e terceira geração a permanecer muçulmanos. E como é que é feito o Down aí no Brasil e quais são os grandes nomes fazedores do Down? A divulgação islâmica aqui no Brasil e os grandes cheques que estão trabalhando aqui no Brasil. Tá? A divulgação islâmica no Brasil começou com a presença do Sheikh Abdullah Shakur Kamil, que foi o primeiro imam que foi enviado para o Egito para trabalhar aqui no Brasil, divulgando o Islã. Esse aí mais ou menos 1936, mais ou menos, desculpa, 56, tá? Mais ou menos nesse período. O Sheikh Abdullah Shakur Kamil era o primeiro pregador islâmico, o primeiro sheikh que foi enviado aqui no Brasil para trabalhar, foi o primeiro imam. Ele conseguiu, na época dele, terminar de construir a primeira mesquita, que é a mesquita do Brasil, que é a primeira mesquita na América Latina. E também ele conseguiu, com a ajuda da comunidade, lógico, também construir uma escola islâmica e cemitério islâmico. Isso é graças a Deus. Aí começou a divulgação islâmica. Agora, mashallah, tem mais de 120 mesquitas aqui no Brasil, espalhados em todos os lugares. Mas a maioria das mesquitas estão localizadas em São Paulo, porque é um centro comercial. A maioria da comunidade também está em São Paulo, tá? Por causa do trabalho, perigos, essas coisas. E aí começou
Alhamdulillah Rabbil Alamin, os muçulmanos agora, os números dos muçulmanos aqui, quase 1 milhão de muçulmanos estão vivendo aqui no Brasil. Habitantes do Brasil, 220 mais ou menos, 220, 225, tá? Mas os muçulmanos, só 1 milhão. Minoria, mas Alhamdulillah Rabbil Alamin, a gente tem todos os direitos para divulgar o Islã. E por isso tem, mashallah, muitos esforços. Tem bastante sheikhs aqui trabalhando aqui no Brasil, de vários países. Por exemplo, o Egito está enviando oficialmente 13 sheikhs aqui estão trabalhando. Líbano também. A Arábia Saudita também tem uns sheikhs. Tem sheikhs do Moçambique, tem bastante sheikhs do Moçambique também. De vários países estão trabalhando. Também tem sheikhs aqui do Brasil mesmo. Os grandes nomes, como falei, o primeiro que a gente deve falar o nome dele, que é o Sheikh Abdullah Abdul Shakur Kamil, e atualmente tem bastante sheikhs, não quero esquecer ninguém, tá? Mas tem o Sheikh Rodrigo, que ele é o brasileiro, tá? Que abraçou o Islã na adolescência dele e viajou para o Líbano, para a Arábia Saudita para estudar e foi filmado como sheikh, está trabalhando como sheikh. Tem sheikhs nascidos aqui no Brasil também, de origem árabe, como o Sheikh Jihad, Sheikh Ahmed Mazloum. Também tem os sheikhs que são enviados de fora, como o Sheikh Khalid, como tem bastante sheikhs, como o Sheikh Mohamed Buqai, tem bastante sheikhs aqui trabalhando. E também tem sheikh do Moçambique, como o Sheikh Qaid, tá, que é o mais velho entre os moçambicanos que estão trabalhando aqui. Tem o Sheikh Juma também. Tem o Sheikh Abu, tem o Sheikh Abu Bakr Juma, que acabou de falecer, que Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia dele. Tem o Sheikh Faizan, tem o Sheikh Ismail. Tem bastante sheikhs aqui no Brasil, tá, trabalhando. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, a divulgação islâmica aqui está andando bem. O povo brasileiro é muito amigável. E aí, alhamdulillah, cada dia tem bastante gente que estão abraçando o Islã, mas o maior desafio para a gente é como proteger essas pessoas, como acolher essas pessoas, novos muçulmanos, para permanecer no Islã. Aqui no Brasil é bem fácil que as pessoas se tornam muçulmanos, mas é bem difícil manter muçulmano, porque infelizmente a maioria das pessoas que abraçam o Islã moram longe das mesquitas, tá? E aí talvez uma pessoa só em uma cidade inteira, muçulmano numa cidade inteira. Então quando ele mais afasta da mesquita, está afastando mais da mesquita, aí tem uma chance maior para que ele perde a religião, ou ele pode continuar sendo muçulmano, mas a nova geração pode desistir do Islã ou não ter conhecimento do Islã porque eles estão morando longe das mesquitas, tá? O Brasil é um país muito espaçoso e por isso não é sempre as pessoas estão conseguindo frequentar a mesquita por causa de espaços maiores entre as pessoas e as mesquitas. Só para finalizarmos o nosso programa, gostava de saber do Sheikh se está satisfeito com a sua profissão atual. Estou satisfeito com minha profissão. Lógico que sim, isso é uma graça, uma dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala me concedeu. Como foi dito na rede do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Se Allah subhanahu wa ta'ala está amando uma pessoa, está querendo uma coisa boa para uma pessoa, ele vai dar para essa oportunidade para aprofundar mais na religião, para saber mais referente à religião, e também como uma honra, uma graça enviada, também uma responsabilidade maior, porque diante de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai te perguntar referente a tudo. Todas as pessoas que estão escutando as tuas palavras, aí as tuas palavras foram sinceras ou não. Tuas palavras, você já escolheu as palavras certas para divulgar o Islã ou não. Você aproximou as pessoas da religião ou afastou as pessoas da religião. Uma responsabilidade maior, tá? Mas também uma graça. Eu estou seguindo os passos dos profetas e mensageiros. E nada melhor. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Nada melhor do que divulgar, transmitir a mensagem da religião. Tá? Mas o que eu também anotar aqui,
que o trabalho do Sheikh transmitir a religião ou divulgar a religião, ensinar as pessoas a religião, não é uma coisa exclusiva somente para o Sheikh. São coisas específicas, lógico, da jurisprudência islâmica, colocar uma metodologia, ensinar as pessoas, ok. Mas também tem uma responsabilidade maior, que as pessoas apresentam o Islã ao seu redor. O melhor divulgador do Islã é aquele que divulga com suas ações. Você pode afetar mais do que Sheikh em seu redor. Ou não tem oportunidade para falar com todos os membros da tua família, mas você tem uma oportunidade. Eu não posso apresentar tudo para as pessoas, tá? Mas você pode apresentar para seus amigos, para a sua família, para seus vizinhos, tá? A divulgação islâmica através das ações é mais afetiva ou tem mais efeito do que divulgação somente com as palavras, tá? Então, por isso eu recomendo todas as pessoas para obter, tá? E aprender com sheikhs como podemos fazer divulgação islâmica. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, "Balighu anni walau aya", transmite-me a mim, mesmo que seja um versículo. Você que pode fazer o quê? Pode fazer bastante, mas você transmite com sinceridade. E só para finalizarmos com o nosso programa e a nossa edição, últimas considerações, Sheikh. Finalmente, eu quero agradecer a todos por me escutar e também quero agradecer especialmente o Qira TV por me dar essa oportunidade de falar com vocês. Essa é uma honra. É a primeira vez que eu falo com as pessoas lá no Moçambique. Essa é uma honra, uma coisa enorme e também uma responsabilidade. Eu tentei de apresentar um pouquinho referente à comunidade aqui no Brasil. Espero que eu deixei tudo claro para vocês, um pouquinho. Lógico que não é suficiente para saber tudo referente à comunidade islâmica aqui no Brasil, mas já falei um pouquinho, tá? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós ficamos por aqui na promessa de voltar na próxima edição com mais programas para si, caro espectador. Fique na companhia do restante da programação da Qira TV. Assista esse e mais programações aqui nas páginas da Qira TV. Jazakumullah pela sua companhia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.